Olá pessoal, hoje vamos lhes apresentar meu simulador de circuitos preferido, que é o LT Spice. Então aqui no menu iniciar e procura LT Spice, abrimos o circuito, essa é a tela inicial e aqui vamos abrir um novo esquema, File, novo esquema. Agora colocar os componentes no esquema. Você pode teclar F2 para abrir a janelinha de componentes. Procura uma fonte de tensão, um resistor, eu vou teclar R e teclar Ctrl R para ajustá-lo horizontalmente. Agora um capacitor, C. E também a massa, que é importante em qualquer simulador SPICE. Então vou teclar G, Ground, e colocar a massa aqui. E vou passar a interligar os componentes. Eu venho aqui nessa ferramenta Wire, clico no terminal, clico para inverter a direção e clico enfim para fazer a conexão. Mesma coisa nos demais componentes. E aí está o nosso circuito montado. A nossa intenção é medir a tensão sobre o capacitor quando essa fonte for uma estação senoidal, uma senoide. Então eu vou clicar aqui com o botão direito para setar o valor da fonte. O valor desceu, deixo o zero, vou para avançado e escolho seno. Amplitude, escolher 10 volts e frequência vou escolher 200 Hz. Os demais campos podem deixar em branco. Então vamos dar aqui um OK e está lá a fonte já setada. Botão direito no resistor, escolher 1K, 1 kΩ de resistência, 1K. OK. Botão direito no capacitor, escolher 1 micro. Então digita 1U e é OK. Pronto, o circuito está montado. Vamos passar a simulação. Aqui nesse ícone Run. E ele aparece aqui um menu em que você vai escolher que tipo de análise quer fazer nesse circuito. Essa análise transiente, que é a default, é a que nós queremos mesmo, que é a visualização do osciloscópio, visualizar as formas de onda. Eu tenho que dizer qual o stop time, eu quero que a simulação vá de 0 até quantos segundos. Bem, veja só, escolhemos 200 Hz de frequência. Qual é o período correspondente a 200 Hz? São 200 ciclos por segundo. Então, se você dividir 1000 milissegundos, que é um segundo, dividir por 200, você tem 5 milissegundos. 5 milissegundos é o período dessa senoide. Se a gente quiser visualizar 5 períodos, seriam 25 milissegundos. Então, eu coloco aqui no Stop Time 25M, 25 milissegundos e OK. Aí sim, a simulação roda e você vê que quando eu aproximo o cursor deste nó aqui, ele já vira uma ponta de prova. Ele vai dar a tensão sobre o capacitor, daqui para a massa. Então, cliquei aqui, aí está a tensão no capacitor. A tensão no capacitor deverá ser uma senoide depois do regime transitório, depois de um tempo de acomodação chamado transitório. Qual é a duração do transitório? Bem, a partir da aplicação da estação, a partir do instante zero, neste caso aqui, o transitório vai durar 5 constantes de tempo, aproximadamente. Então, 1K, a constante de tempo vai ser 1K vezes 1 micro, isso vai dar 1 milissegundo. 5 constantes de tempo significa 5 milissegundos. Então, aqui, a partir de 5 mili, nós já temos o regime permanente. Isso aqui já é uma senoide pura, perfeita. Vamos ver então qual foi a amplitude. A gente entrou com 1 volt aqui, 1 volt de amplitude. Podemos clicar aqui em cima, olha, e vai aparecer em azul a onda de excitação. Aliás, desculpe, 10 volts de amplitude aqui, 10 volts de amplitude. E a gente quer saber, esses 10 volts aqui, resultou em quantos volts de amplitude sobre o capacitor. Então,
Eu vou clicar aqui no rótulo verde, que é a tensão no capacitor, e vai aparecer um cursor. Esse cursor eu posso deslizá-lo aqui através sobre a onda, tá vendo? E ir verificando qual o valor da tensão nessa janelinha aqui. Eu vou maximizar para ficar mais preciso. Então, chego aqui e vejo que a amplitude é 6,22 volts. 6,22 volts. Agora eu gostaria de saber a defasagem. Qual é esse valor? Qual é o atraso dessa onda verde em relação à onda azul? A onda azul é uma senoide, é um seno. Seno de ômega t. Esse aqui tem uma defasagem, tem um atraso. Por que atraso? Porque esses valores correspondentes acontecem depois na onda azul, né? Esse cruzamento de zero acontece depois desse. Então temos aí um atraso. Quanto vale esse atraso aqui? Para fazer isso, eu vou clicar de novo sobre o rótulo verde e chamar um segundo cursor. Esse segundo cursor vai estar também sobre a forma de onda verde. Para que esse segundo cursor vá para a forma de onda azul, eu clico aqui no rótulo azul. Então, o cursor 2 agora, aliás, desculpe, o cursor 2 ficou no verde e o 1 foi para o azul. Então vamos posicionar nos pontos que a gente quer. Vamos colocar aqui, passando por zero, e esse outro aqui também passando por zero, e ver qual a diferença de tempo. Para a gente ter uma precisão melhor, vamos ampliar essa área. Clica, aparece essa lupazinha e você escolhe a área que quer ampliar. Pronto. Aqui então a gente tem os dois cruzamentos e vamos colocar bem direitinho em cima de zero. Esse aqui também. Pronto. Então veja só, tivemos aqui uma diferença de tempo a diferença aqui, olha, dos dois cursores, 713,2,3 aproximadamente microsegundos. 713,3 microsegundos, que é 0,7133 milissegundos. Quanto corresponde isso aí em graus? Você pode fazer a seguinte correlação. O período é 5 milissegundos, corresponde a 360 graus. Esse aqui é 0,713, vai corresponder a quantos graus? Então vamos fazer essa continha aqui. A gente vai fazer o seguinte, 0,7133 vezes 360 dividido por 5. Quanto é que isso não vai dar aqui? Então, 51,35, 51,4, 51,4, se a gente fosse arredondar, graus, ok? Então, a nossa senoide, ela tem a nossa resposta para 1 volt e 0 graus foi, 10 volts e 0 graus, foi 6,22 volts e 51,4 graus atrasado. Pessoal, esse resultado pode ser obtido de uma forma mais simples, utilizando a análise chamada análise AC. Eu vou agora, veja só, simular uma outra análise. Eu vou aqui no menu simulação, editar o comando de simulação e vou escolher análise AC. Na análise AC, eu vou escolher uma lista de frequências que eu quero simular. Qual é a frequência que eu quero simular? 200 Hz. Coloco aqui 200 Hz. Ok. E preciso vir aqui na fonte. Veja que a análise transiente já foi sobrepassada, já foi desativada. E quem está valendo agora é a análise AC. Eu venho aqui na fonte e coloco aqui, olha, amplitude para análise AC. Qual é a amplitude? 1 volt.
desculpe, 10 volts. E qual é a fase? Como é uma senoide, a fase é um seno, né? A fase é zero. Então, 10 volts com zero. É isso que eu quero. E aqui, OK. Aparece aqui. Bem, agora eu posso rodar a análise. Veja, quando eu rodo essa análise, aparece essa janela que contém os fasores representativos das senoides em cada componente. Observe aqui que no nó 2, que é este nó aqui, que é a tensão no capacitor, ele diz que a magnitude é 6,22 volts. 6,22 volts. E que a fase é 51,48, aproximadamente 51,5 graus. Negativo significa atrasado. Então, aquele resultado que a gente fez mediante as medições, você visualizando o que significava cada parâmetro daquele, você vai ter aqui de uma forma bem mais rápida. Então, magnitude, amplitude da resposta, 6,22 graus. E qual é a fase, qual a defasagem em relação ao seno inicial? Uma defasagem de 51,48 graus. Negativo significa que a onda está atrasada desse valor. Ok, gente? Então, até a próxima e bom estudo!